Carregar o diabo dentro da própria casa e não saber, isso é o que mais dói. A gente acende vela pro santo e não vê a serpente debaixo da cama da filha. Me chamo Adélia Maria dos Santos, mas todo mundo aqui nesse fim de mundo me conhece como Dona Adélia da Farmácia. Hoje carrego 84 anos nas costas, uma corcunda de tanto me curvar sobre o balcão pesando ervas, e essas mãos cheias de manchas que já secaram muita lágrima nesse povoado. Moro nessa casinha de taipa rebocada em Limoeiro do Norte, aqui no sertão do Ceará, com as paredes pintadas de azul claro e um pé de jasmineiro na entrada, que perfuma as noites de verão. Quem me vê hoje, uma velhinha de cabelo branquinho preso num coque, vestido de chita e chinelo de couro velho, não imagina a vida que carreguei. E você que está me assistindo agora, minha filha ou meu filho, conte lá nos comentários de que cantinho desse Brasil tá me ouvindo. Vou gostar de saber se minha história tá chegando longe, e se esse vídeo mexer com seu coração, deixe seu like para essa velha aqui. A idade pode ter levado minhas forças, mas a memória ainda tá boa, viu? E a língua afiada também. Nasci em 1941, no sertão do Ceará, numa família que de família só tinha o nome. Éramos 5 irmãos, 3 meninos e 2 meninas. Eu era a caçula das mulheres. Papai, José Ananias, era um homem trabalhador, mas de pouca conversa e muita reza. Vivia na roça de sol a sol, plantando feijão, milho e mandioca numa terrinha emprestada que mal dava para alimentar a família. Mamãe, Sebastiana, era uma mulher sofrida, dessas que envelhece antes do tempo de tanto parir e lavar roupa na beira do açude. Nossa casa era um casebre de taipa, dessas paredes feitas de barro e madeira, teto de palha que nos dias de chuva mais parecia uma peneira de tão furado. Chão batido, sem energia, sem água encanada. A água a gente carregava da cacimba numa distância de quase meia légua, em latas na cabeça. À noite, era lamparina de querosene e, às vezes, nem isso quando faltava dinheiro para o combustível. Dormíamos todos juntos num quarto só. Os meninos de um lado, as meninas do outro e os pais num canto separado por uma esteira pendurada no teto. Não tinha luxo, mas também não faltava o de comer, mesmo que fosse só feijão com farinha. Papai era homem honesto, não deixava faltar o básico. Meus primeiros anos foram como os de qualquer menina do sertão, ajudando mamãe nas tarefas de casa, buscando água, cuidando das galinhas, indo para a escolinha rural quando dava. Aprendi a ler e escrever, coisa que muita gente na minha idade nem conseguiu. Gostava de estudar, sonhava em ser professora um dia, ter minha própria sala de aula. Tudo mudou quando fiz 11 anos. Meus irmãos mais velhos, Antônio e João, já tinham saído de casa. Um foi para o Recife trabalhar na construção civil, outro foi para o garimpo em Rondônia. Ficou só o Sebastião, que era 4 anos mais velho que eu. Com 15 anos, ele já era um rapagão, forte, trabalhava com papai na roça. Era o xodó da mamãe, o que tinha o nome dela. Sebastião era diferente dos outros. Enquanto meus irmãos mais velhos eram fechados, calados como papai, ele era falante, risonho, ajudava em casa, trazia sempre uma fruta, um doce que conseguia Deus sabe como. Todo mundo gostava dele. As moças do povoado suspiravam quando ele passava. Na igreja, as mães já olhavam ele como bom partido para as filhas. Era bonito de rosto, com um sorriso que parecia de anjo. Mas anjo ele não era, não. Nas noites de inverno, quando o frio batia naquele sertão que de dia ferve como brasa, a gente se ajeitava como podia debaixo das cobertas de retalho que mamãe costurava. Papai e mamãe dormiam cedo, cansados do trabalho. Caíam na cama como pedra no poço, num sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro debaixo do sol quente. Foi numa dessas noites que tudo começou. Sebastião, que dormia do outro lado do quarto, veio devagarinho pro lado da minha esteira. Pensei que queria conversar, como a gente fazia às vezes, contando história em voz baixinha para não acordar os pais. Mas não era isso. Adelinha, ele sussurrou. Vamos brincar de um jogo novo? Eu, na minha inocência de menina do interior, que nunca tinha ouvido falar de certas coisas, concordei. Achei que ia ser alguma brincadeira de adivinhação, ou contar estrelas pela fresta do telhado, como a gente fazia quando não conseguia dormir. Aquela noite,
marcou o começo do meu inferno particular. Um inferno que durou quase 2 anos, todas as noites, escondido nas sombras da nossa casa, debaixo do mesmo teto onde dormiam meu pai e minha mãe. Um segredo sujo que eu carregava sozinha, sem entender direito o que estava acontecendo, só sabendo que era errado, que doía, que me fazia sentir suja. No começo, ele dizia que era um segredo nosso, uma brincadeira de irmãos. Depois veio a ameaça. Se eu contasse para alguém, ele ia machucar a mamãe, ia dizer que eu que tinha pedido, que eu era a culpada. Ninguém vai acreditar em você, ele dizia, com aquela voz que de dia era tão gentil com todo mundo e de noite virava a voz do próprio capeta. Vão dizer que você é que é a ruim, que está inventando história. E eu acreditava. Na minha cabeça de criança, pensava mesmo que a culpa era minha, que tinha feito algo errado para merecer aquilo. Comecei a mudar, a ficar quieta, a não querer mais ir para a escola. Minhas notas caíram. A professora chegou a chamar mamãe para conversar, preocupada porque eu, que era uma das melhores alunas, de repente não queria mais nem abrir a boca na sala. O que foi que deu na menina? Perguntavam. Tá doente? Tá com algum problema? Mamãe achava que era coisa da idade, que eu estava virando moça, ficando encabulada. Papai nem notava, sempre com a cabeça nas preocupações da roça, da seca, de como ia alimentar a família no próximo ano se a chuva não viesse. Eu definhava como planta sem água. Perdia peso, tinha olheiras fundas, vivia com dor no corpo. Chorava escondido quando ia buscar água na cacimba, longe dos olhos de todos. Rezava todas as noites pedindo a Deus que levasse embora aquele sofrimento, que fizesse meu irmão parar, que alguém descobrisse sem eu precisar contar. Tentei de tudo. Comecei a dormir encolhida num canto da cozinha, dizendo que estava com calor no quarto. Mas ele me achava. Fingia estar com febre, com dor de barriga, qualquer coisa para fazer mamãe deixar eu dormir perto dela. Funcionava por 1 noite ou 2, mas logo tudo voltava. À medida que fui crescendo, que meu corpo foi mudando, as coisas pioraram. Sebastião ficava cada vez mais violento, mais exigente. Já não se contentava com toques, com ameaças sussurradas na escuridão. O medo que eu sentia dele era tanto que comecei a pensar em fugir de casa, em me jogar no açude, em qualquer coisa que pudesse acabar com aquele terror. Na escola, a professora Dona Jacira, uma senhora já de idade que vinha da cidade dar aula para os meninos do sítio, percebeu que algo estava muito errado. Um dia, depois da aula, ela me chamou. Adélia, minha filha, o que é que está acontecendo? Você não é mais a mesma, tá sempre assustada com os olhos no chão. Alguém tá fazendo alguma maldade com você? Quase contei tudo ali, naquela salinha de aula de chão batido, com as carteiras de madeira velha e o quadro negro desbotado. A garganta chegou a arranhar de vontade de gritar toda a verdade, mas o medo foi maior. Sebastião tinha amigos por toda parte, ia saber se eu abrisse a boca. E além disso, a vergonha. Como contar algo assim? Na minha cabeça, todos iam me culpar, dizer que eu era a ruim da história. Não é nada não, professora. É só cansaço. Tô ajudando muito em casa. Dona Jacira não acreditou. Vi nos olhos dela. Mas também não insistiu. Talvez ela mesma tivesse medo do que podia descobrir. Ou não soubesse como lidar com algo daquele tipo, naquele tempo e naquele lugar onde certas coisas eram enterradas fundo como segredo de família. As noites continuaram sendo meu tormento. Durante o dia, Sebastião era o filho exemplar, o irmão carinhoso que todos admiravam. À noite, era meu carrasco. A pessoa que mais me fazia mal no mundo era a mesma que todo mundo amava, que as moças queriam namorar, que a comunidade respeitava como um rapaz de futuro. Meu corpo foi adoecendo. Comecei a ter infecções, febres sem explicação. Mamãe me levava na benzedeira achando que era quebranto, olho gordo ou outra superstição qualquer. A mulher passava as ervas, fazia as rezas e olhava para mim com uma expressão estranha, como se soubesse de algo, mas não pudesse falar. Essa menina tá carregando um peso que não é dela, disse uma vez a dona Nitinha, a benzedeira mais respeitada do lugar. Tem coisa ruim rondando a casa de vocês, comadre Sebastiana.
Mamãe se benzeu 3 vezes, acendeu velas para as almas, fez todas as simpatias que conhecia. Mas não adiantou, porque o mal não estava nos espíritos, não era coisa do outro mundo. Era coisa bem daqui, de carne e osso, dormindo debaixo do mesmo teto, comendo na mesma mesa, usando o mesmo nome da família. Foi por essa época, quando eu estava com quase 13 anos, que descobri que estava esperando um filho. Não sabia direito o que estava acontecendo comigo, só que minha barriga estava crescendo, que não me vinha mais o sangue, que meus peitos doíam de um jeito diferente. Escondi como pude, usando roupas largas, dizendo que estava comendo mais porque estava com mais fome. Uma tarde, quando todos tinham saído e só eu e a vizinha mais próxima, Dona Carminha, estávamos no terreiro debulhando feijão, ela me olhou de um jeito sério e perguntou de repente: "Menina, você tá buchuda, não tá?" A palavra caiu como uma pedra pesada. Buchuda, grávida, esperando filho. A vergonha foi tanta que desabei a chorar ali mesmo, sem conseguir dizer uma palavra. Dona Carminha, que tinha criado 6 filhos e ajudado a parteira em mais partos do que podia contar, sabia reconhecer os sinais. "Quem foi que fez isso com você, criatura de Deus?" Ela perguntou, segurando meus ombros magros com suas mãos calejadas. "Foi algum rapaz da escola? Algum trabalhador da fazenda do coronel?" Balancei a cabeça sem conseguir dizer a verdade. Mas Dona Carminha não era mulher de desistir fácil. Foi perguntando, insistindo, até que finalmente, entre soluços e tremores, contei tudo. As noites de terror, as ameaças, o medo, a vergonha, tudo o que tinha guardado dentro de mim por quase 2 anos. Ela me abraçou forte, me deixou chorar até não ter mais lágrimas. Depois me olhou nos olhos com uma firmeza que nunca vou esquecer. "Não é sua culpa, minha filha. Não é sua culpa de jeito nenhum. Aquele desgraçado. Mas vamos resolver isso. Seus pais precisam saber." O desespero voltou com força. "Não, Dona Carminha, pelo amor de Deus, ele vai me matar, vai fazer mal a todo mundo." "Ele não vai fazer nada", ela disse, com uma certeza que só mulher vivida tem. "Não se você não estiver sozinha. Essa história acaba hoje." Antes de continuar essa história que dói na alma só de lembrar, quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando até aqui. Se esse vídeo está tocando seu coração, ajude essa velha aqui a espalhar essa mensagem. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta de que lugar do Brasil você está me assistindo. Cada comentário, cada inscrição é como um abraço que chega até aqui e me dá forças para continuar contando o que muita gente prefere esconder debaixo do tapete. Naquela tarde, Dona Carminha me levou para a casa dela, me deu um chá para acalmar e mandou o filho mais velho ir chamar meu pai na roça. Não disse o motivo, só que era urgente. Questão de vida ou morte. O menino saiu correndo e ficamos lá, esperando, eu tremendo como vara verde, ela segurando minha mão, me garantindo que tudo ia se resolver. "Seu pai é homem direito", ela dizia. "Vai ficar do seu lado." Queria acreditar nela, mas o medo era maior. Meu pai, tão calado, tão fechado, como ia reagir sabendo que debaixo do seu próprio teto, o filho que ele mais se orgulhava estava fazendo aquela monstruosidade com a filha caçula? Quando meu pai chegou, suado, com terra ainda nas mãos e a enxada no ombro, o coração quase me saiu pela boca. Ele entrou na casa de Dona Carminha com o senho franzido, preocupado, olhando para mim sentada ali toda encolhida, os olhos inchados de tanto chorar. "O que foi que houve, mulher? Por que mandou me chamar com tanta pressa? A menina tá doente?" Dona Carminha respirou fundo, me olhou como quem pede licença e começou a contar. No começo, escolhendo as palavras, depois, quando viu a expressão do meu pai mudar de preocupação para a incredulidade, e depois para uma raiva que eu nunca tinha visto antes, ela contou tudo sem rodeios. Não vou repetir as palavras, nem descrever a reação do meu pai conforme a verdade ia entrando nele como uma faca. Só digo que vi um homem quebrar ali na minha frente. Vi ele envelhecer 10 anos em 10 minutos. Vi a dor, a culpa, a vergonha e, finalmente, uma fúria que parecia capaz de incendiar o mundo. Quando Dona Carminha terminou, houve um silêncio que parecia eterno. Depois, meu pai se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos entre as dele, mãos pequenas nas mãos grandes e calejadas, e pela primeira vez na vida, vi meu pai chorar. "Me perdoa, minha filha.
ele disse com a voz embargada. Me perdoa por não ter protegido você, por não ter visto, por não ter percebido. Não consegui dizer nada, só chorei junto com ele. Depois de um tempo, ele se levantou, enxugou as lágrimas com as costas das mãos e falou com uma voz que não parecia mais a dele. Vou buscar sua mãe. Você fica aqui com Dona Carminha. Não sai dessa casa por nada nesse mundo até eu voltar. Entendeu bem? Assenti, ainda sem conseguir falar. Ele saiu como um furacão, e Dona Carminha trancou a porta atrás dele. Agora é esperar, ela disse, se sentando do meu lado e pegando minha mão de novo. Vai ser difícil, mas vai passar. Você não está mais sozinha. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Sentada naquela cozinha de chão batido, olhando pelo postigo da janela, imaginando o que estava acontecendo na minha casa. Rezando para que ninguém se machucasse, para que de alguma forma aquele pesadelo pudesse acabar. O sol já estava quase se pondo quando ouvimos batidas fortes na porta. Dona Carminha foi atender, e lá estava minha mãe, o rosto marcado por lágrimas, os olhos vermelhos, o corpo todo tremendo. Ela entrou como um vendaval e me abraçou com tanta força que quase faltou ar. Minha filha, ela repetia entre soluços. Minha filhinha, por que você não me contou? Por que guardou isso sozinha? Não tive resposta naquele momento. Como explicar o medo, a vergonha, a confusão? Como dizer que não sabia se seria acreditada, se não seria culpada? Só consegui me agarrar a ela como quando era pequena e tinha medo de tempestade. Quando finalmente nos acalmamos um pouco, perguntei baixinho pelo meu pai e pelo Sebastião. O rosto da minha mãe mudou, ficou duro como pedra. Seu pai levou ele para a delegacia em Limoeiro, ela disse. Quase matou ele antes de chegar lá. Só não matou porque os vizinhos seguraram. Foi só então que soube o que tinha acontecido depois que meu pai saiu da casa de Dona Carminha. Ele foi direto para nossa casa, encontrou Sebastião chegando da roça, e sem dizer uma palavra, partiu para cima dele com uma fúria cega. A briga foi terrível. Acordou o povoado inteiro. Meu irmão, apesar de mais novo, era forte, mas não era páreo para a raiva de um pai que descobriu que seu filho tinha violentado a própria irmã durante anos. Quando os vizinhos conseguiram separar, meu pai estava gritando aos quatro ventos o que tinha acontecido, chamando o filho de demônio, de monstro, dizendo que preferia ter gerado uma cobra a ter posto no mundo uma criatura daquelas. A notícia correu como fogo em palha seca. Em questão de minutos, todo o povoado sabia. Meu pai amarrou Sebastião, jogou ele na carroça como um animal e foi até Limoeiro, a cidade mais próxima onde tinha delegacia. Foi o mais longe que conseguiu levar o caso. O delegado era compadre do coronel, e o coronel era padrinho de batismo do Sebastião. As coisas foram abafadas. Meu irmão ficou preso só por 3 dias, depois foi solto com a condição de que sumisse daquela região e nunca mais voltasse. Minha mãe, depois que soube de tudo, teve um desgosto tão grande que quase perdeu a razão. Se culpava dia e noite por não ter percebido, por não ter me protegido, por ter criado um filho capaz de tal monstruosidade. Foi definhando como vela que queima, perdendo a vontade de viver. Quanto a mim, o pior ainda estava por vir. O povoado inteiro sabia agora. Os olhares, os cochichos quando eu passava, a pena misturada com algo que parecia nojo ou desconfiança, como se de alguma forma eu também fosse culpada. Na escola, não consegui mais ficar. As outras meninas se afastavam, como se o que tinha acontecido comigo pudesse pegar nelas. Os meninos olhavam de um jeito diferente, alguns até faziam comentários baixos quando eu passava. E havia a criança crescendo dentro de mim. Um filho gerado da violência, da dor, do abuso. Um filho que não pedi, não planejei, não consenti, mas que agora era parte de mim, querendo ou não. Os meses seguintes foram dos mais difíceis que já passei na vida. Carregar aquele filho que crescia em mim era carregar a lembrança viva do sofrimento, dia após dia. Papai já não era o mesmo homem. Parecia que tinha envelhecido 20 anos em uma semana. Não olhava mais ninguém nos olhos, nem ia mais à missa de domingo. Ficava o dia todo na roça. Chegava em casa quando já estava escuro,
Comia calado e ia dormir sem dizer palavra. Mamãe tentava ser forte na minha frente, mas eu a ouvia chorando escondida nas madrugadas. O nome de Sebastião virou palavra proibida em nossa casa. Era como se ele tivesse morrido, como se nunca tivesse existido. As fotos dele foram queimadas, as roupas doadas, tudo o que pudesse lembrar dele foi apagado. Mas como apagar o que crescia dentro de mim? No povoado, a vida ficou insuportável. Uma menina de família naquela situação era motivo de escândalo, de fofoca, de olhares de soslaio. As beatas da igreja cochichavam quando eu passava, fazendo o sinal da cruz como se eu carregasse uma maldição. Os rapazes lançavam olhares indecentes, como se agora eu fosse uma qualquer. As poucas amigas que tinha se afastaram, proibidas pelos pais de andarem comigo. Não quero você perto daquela menina, ouvi a mãe de Margarida, minha amiga desde pequena, dizer a ela um dia na feira. Essas coisas podem pegar, sabe? Mulher perdida puxa outras pro mesmo caminho. Mulher perdida. Era assim que me viam. Não como vítima, mas como se eu tivesse feito algo errado, como se tivesse provocado meu próprio irmão, como se a culpa fosse minha. Esse era o pensamento daquele tempo. A mulher sempre tinha culpa, mesmo quando era só uma criança assustada. Foi Dona Carminha que continuou do meu lado. Ela e a parteira do povoado, Dona Ritinha, uma senhora já idosa que tinha ajudado a trazer ao mundo quase todos dali, inclusive eu mesma. Elas cuidavam de mim, me davam os chás que precisava para manter o corpo forte, me explicavam o que ia acontecer quando a hora chegasse. Sem elas, acho que não teria sobrevivido àqueles meses. As noites eram o pior. Os pesadelos não me deixavam dormir. Acordava gritando, suada, revivendo tudo de novo e de novo. Mamãe corria para me acudir, me abraçava até eu me acalmar, e às vezes dormia do meu lado, como fazia quando eu era pequena e tinha medo de tempestade. Mas nem ela podia espantar os fantasmas que moravam na minha cabeça. Comecei a ter um medo terrível que o filho nascesse parecido com o pai. Que cada vez que eu olhasse para a criança, visse o rosto dele, os mesmos olhos, o mesmo nariz, o mesmo sorriso que um dia achei que era de anjo e depois descobri que era de demônio. Como eu ia amar uma criança assim? Como ia criar sem transferir para ela o ódio que sentia por quem a gerou? A barriga foi crescendo e com ela, minhas angústias. 6 meses, 7 meses. O bebê mexia forte dentro de mim, chutava como se quisesse sair antes da hora. Em abril de 1955, quando estava com quase 8 meses, aconteceu o que Dona Ritinha chamou de provação final. Era uma quarta-feira, lembro bem porque era dia de feira em Limoeiro. Papai tinha ido vender umas galinhas e um pouco da farinha que a gente produzia. Mamãe estava lavando roupa no açude com as outras mulheres do povoado. Eu tinha ficado em casa porque não me sentia bem desde cedo. Uma dor nas costas que não passava, uma moleza no corpo. Estava sozinha, varrendo o terreiro mesmo com o desconforto, quando ouvi o barulho do portão de madeira se abrindo. Ergui os olhos e ali, parado na entrada da nossa propriedade, estava Sebastião. Fiquei paralisada. O cabo da vassoura escorregou das minhas mãos. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olheiras fundas, roupas sujas de poeira da estrada. Parecia ter envelhecido tanto quanto papai naqueles meses. "O que você está fazendo aqui?" Foi a única coisa que consegui dizer, a voz quase não saindo. "Se papai te encontra?" "Ele não tá?" Sebastião respondeu, avançando alguns passos. Instintivamente recuei. "Ouvi dizer que ele foi pra feira hoje. Só quero conversar, Adelinha." Aquele apelido na boca dele me deu náuseas. Era como uma profanação. "Não tenho nada para conversar com você. Vai embora antes que alguém te veja." Ele olhou para minha barriga, grande sob o vestido simples, e algo mudou no rosto dele. Não consegui decifrar se era culpa, ou nojo, ou outra coisa. "É meu filho, não é?" Ele perguntou, a voz baixa. A raiva subiu em mim como uma onda. "Não é filho seu, não é filho de ninguém, é meu, só meu. E eu vou criar sozinha, sem você saber se é menino ou menina, sem você nunca mais chegar perto. Vai embora daqui, Sebastião. Eu não te denunciei naquela vez porque tinha vergonha, porque não queria que ninguém soubesse.
Mas agora todo mundo já sabe, não tenho mais nada a perder. Ele deu mais um passo na minha direção. Adélia, eu vim pedir perdão. Sei que o que fiz não tem perdão, mas... Perdão? Quase gritei. Você destruiu minha vida. Por sua causa, não posso mais nem ir à escola, nem na igreja, nem em lugar nenhum sem ser olhada como uma desgraçada. Por sua causa, mamãe quase enlouqueceu, papai virou uma sombra do que era, e você vem aqui pedir perdão? A essa altura, as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. A dor nas costas piorou, aguda, me fazendo dobrar um pouco. Sebastião notou e se aproximou mais. Você tá bem? Quer que eu chame alguém? Não chega perto de mim! Gritei, me afastando até sentir as costas baterem na parede da casa. Vai embora, Sebastião. Pelo amor de Deus, vai embora e nunca mais volta. Se papai te pega aqui, ele te mata e vai preso por sua causa. Algo nos meus olhos, no meu desespero, deve ter alcançado ele. Sebastião parou, olhou mais uma vez para minha barriga, depois para meu rosto e assentiu lentamente. Tudo bem, eu vou. Mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz. Estava doente, Adélia. Não sei explicar de outro jeito. Era como se tivesse um demônio dentro de mim. Bebi muito nesse tempo. Pensei até em me matar. Quem sabe devia mesmo. Não respondi. Não tinha palavras para aquilo. Vou embora então, ele disse por fim. Para São Paulo, dizem que lá tem trabalho nas fábricas. Você nunca mais vai me ver. É tudo que eu quero, respondi, a voz falhando. Ele deu meia volta e saiu pelo mesmo portão de madeira. Fiquei ali, paralisada, até que a figura dele desapareceu na curva da estrada. Só então me permiti escorregar pela parede até o chão, tremendo como uma folha ao vento. Aquele encontro desencadeou o trabalho de parto antes da hora. A dor nas costas era o começo. Logo veio o resto. As contrações cada vez mais fortes, a água que rompeu, molhando meu vestido e o chão de terra batida. Sozinha, assustada, aos 13 anos, eu estava entrando em trabalho de parto no 8º mês de gravidez. Gritei por socorro, mas a casa mais próxima era longe demais para me ouvirem. Arrastei-me para dentro, consegui chegar até a cama, onde me deitei, mordendo o lençol para não gritar a cada contração. Não sabia o que fazer, só que aquela criança estava decidida a vir ao mundo naquele momento. Foi a Nossa Senhora que mandou Dona Carminha aparecer para me trazer um remédio que tinha preparado para as dores que eu vinha sentindo. Ela me encontrou já quase desmaiada de dor, a cama encharcada de sangue e fluidos. Meu Deus do céu! Ela exclamou ao me ver. O que foi que aconteceu aqui? Entre gemidos, consegui contar sobre a visita de Sebastião. Ela xingou tanto que em outra situação eu teria rido. Não havia tempo para buscar Dona Ritinha. O bebê estava vindo, e vinha rápido. Não era para ser agora, ela dizia, preparando água quente, lençóis limpos, as ervas que conhecia para ajudar no parto. Ainda falta 1 mês, mas o susto apressou a criança. Vamos ter que fazer o que dá. As horas seguintes foram um borrão de dor lancinante, de gritos que pareciam não ser meus, de Dona Carminha me dando instruções que eu mal conseguia seguir. Empurra mais, respira fundo, segura, agora empurra de novo. Perdi a noção do tempo, do espaço, de quem eu era. Só existia aquela dor que parecia rasgar meu corpo em 2. Em algum momento, ouvi Dona Carminha dizer que via a cabeça, que era só mais um pouco. Reuni forças que não sabia que tinha e dei um último empurrão. O alívio foi imediato quando o bebê finalmente saiu. E então, silêncio. Não o choro que eu esperava ouvir, só um silêncio aterrorizante. O que foi? Perguntei, a voz fraca. Por que não chora? Tá vivo? Dona Carminha trabalhava rapidamente, limpando a boca e o nariz do bebê, virando de cabeça para baixo, dando tapinhas nas costas. Vamos, pequenininho, respira, vamos. E então, finalmente, o choro. Fraco no começo, depois mais forte. Um choro de vida, de quem chega ao mundo contra todas as probabilidades. É um menino, Dona Carminha anunciou, enrolando o bebê num pano limpo depois de cortar o cordão. Um menino bem pequeno, veio antes da hora, mas é forte. Ela colocou o embrulho nos meus braços.
Olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado, os olhos fechados com força, a boca aberta no choro. Tão pequeno, tão frágil. E algo aconteceu dentro de mim, algo que não esperava. Amor, um amor avassalador, incondicional, que transbordou como uma enchente, lavando todo o medo, toda a dúvida, todo o ódio que tinha carregado durante aqueles meses. De repente, não importava como ele tinha sido gerado. Era meu filho. Meu. Francisco, murmurei, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vai se chamar Francisco, como o santo que falava com os animais, que amava todas as criaturas de Deus. Um nome de recomeço. Quando mamãe chegou, horas depois, me encontrou ainda segurando o bebê, cantando baixinho uma cantiga de ninar que ela mesma costumava cantar para mim. O olhar dela, de surpresa transformando-se em aceitação, depois em amor quando viu o netinho, é uma imagem que carrego até hoje. Chegou mais cedo, ela disse simplesmente, se sentando na beirada da cama e tocando com um dedo a bochecha de Francisco. Sebastião esteve aqui, contei, sem olhar para ela. Acho que foi o susto. Senti o corpo dela enrijecer. O que ele queria? Pedir perdão. Disse que vai para São Paulo, que nunca mais vamos ver ele. Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo, só olhando para o neto. Finalmente, suspirou. Deus é quem vai julgar ele um dia. Nós temos que cuidar desse anjinho agora. Papai chegou no final da tarde. Quando soube do nascimento e de quem tinha aparecido antes, seu rosto endureceu. Entrou no quarto hesitante, como se não soubesse se tinha direito de estar ali. Mas quando viu Francisco, algo amoleceu em seus olhos. Posso pegar? Perguntou, a voz rouca. Assenti, entregando o embrulho com cuidado. Papai, com aquelas mãos grandes e calejadas do trabalho na roça, segurou o bebê como se fosse feito de cristal. Olhou para o rostinho por um longo tempo, em silêncio. É parecido com você quando nasceu, ele disse finalmente. Tem o seu nariz, o seu queixo. Era verdade. Francisco não tinha nada de Sebastião. Era como se a natureza tivesse sido misericordiosa, dando à criança apenas os traços da mãe, apagando qualquer lembrança do pai. Vamos criar ele direito, papai continuou, ainda olhando para o bebê. Vai ser um homem bom, trabalhador, de respeito. Vai estudar, ter oportunidades que a gente não teve. Foi a primeira vez que vi esperança nos olhos dele desde aquele dia terrível em que tudo veio à tona. Francisco, sem saber, estava já começando a curar as feridas da nossa família. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Francisco era pequeno demais, precisava de cuidados especiais. Dormia num bercinho improvisado que papai fez de uma caixa de madeira, forrada com os panos mais macios que tínhamos. Mamãe não saía do nosso lado, me ensinando a amamentar, a dar banho, a reconhecer os diferentes choros e o que cada um significava. E então veio o mais difícil: enfrentar o povoado. A notícia do nascimento correu rápido, como tudo naquele lugar pequeno. As mesmas pessoas que tinham me olhado com desprezo durante a gravidez agora queriam ver o bebê, traziam presentes, ofereciam ajuda. É a hipocrisia do povo, disse Dona Carminha indignada. Ontem jogavam pedra, hoje querem fazer carinho. Gintes, mas eu já não me importava com o que pensavam. Tinha Francisco, tinha meus pais que, apesar de tudo, estavam do meu lado. O resto não interessava. Aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Papai voltou a falar mais, a sorrir às vezes quando brincava com o neto. Mamãe ganhou um novo propósito na vida, ajudando a criar o menino. E eu, aos 14 anos, era mãe, com todas as alegrias e dificuldades que isso trazia. Não voltei à escola naquele ano, nem no seguinte. Cuidar de Francisco ocupava todo o meu tempo, e além disso, a vergonha de encarar os colegas, os professores, ainda era grande demais. Mas não queria que minha vida acabasse ali. À noite, depois que todos dormiam, eu pegava os livros escolares emprestados de uma vizinha e estudava sozinha, à luz de lamparina. Se não podia ir à escola, a escola viria até mim de alguma forma. Foi assim que passei os 2 anos seguintes, dividida entre ser mãe, ajudar em casa e tentar não perder completamente os estudos. Francisco crescia forte, saudável, um menino risonho que era a alegria da casa.
Às vezes, olhando para ele dormindo, eu me perguntava se um dia teria que contar a verdade sobre como ele veio ao mundo. A ideia me aterrorizava. Em 1957, quando Francisco estava com 2 anos, algo aconteceu que mudaria o curso da nossa história novamente. Dona Ritinha, a parteira do povoado, apareceu em casa numa tarde de domingo. Era uma visita social, para ver como o menino estava crescendo. Sentada na nossa sala simples, tomando café com rapadura, ela observava Francisco brincar no chão com uns carrinhos de madeira que papai tinha feito. "Esse menino é uma bênção", ela comentou. "Depois de tudo que você passou, minha filha, Deus te deu essa alegria." Concordei, sorrindo ao ver Francisco tentando empilhar os carrinhos. "Adélia", Dona Ritinha continuou, a voz mais séria agora, "você já pensou em fazer alguma coisa da vida além de criar o menino? Não me entenda mal, ser mãe é a coisa mais importante do mundo, mas você é jovem, inteligente, tem toda a vida pela frente." A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado muito, além do dia seguinte nos últimos anos. Sobreviver já parecia milagre suficiente. "Não sei", respondi honestamente. "Queria terminar os estudos um dia, quem sabe, mas aqui no povoado..." "É disso mesmo que quero falar", ela interrompeu. "Estou ficando velha. Minhas mãos já não são firmes como antes. Os olhos não enxergam tão bem. Preciso de alguém para me ajudar, para aprender o que sei antes que seja tarde." Olhei para ela sem entender direito onde queria chegar. "Quero que você seja minha aprendiz, Adélia. Que aprenda o ofício de parteira." A proposta era tão inesperada que fiquei sem palavras. Eu, parteira? A menina de quem todo mundo tinha falado, a desgraçada, a perdida? "Por que eu?" consegui perguntar finalmente. "Porque você tem o dom", ela respondeu simplesmente. "Vi quando seu filho nasceu, como você foi forte, como enfrentou a dor. E depois, como cuidou dele mesmo, sendo quase uma criança você mesma. Tem gente que nasce com o dom de ajudar a trazer vida ao mundo, e você é uma delas." Olhei para Francisco, absorto em sua brincadeira, feliz em seu mundo de criança onde não existiam julgamentos, vergonha, medo. "E o que meu pai e minha mãe vão dizer? E o povo daqui?" "Seus pais vão entender. Quanto ao povo..." Ela fez um gesto de descaso com a mão. "Vão ter que engolir. Uma parteira é respeitada, não importa o que aconteceu no passado. Quando você começar a trazer os filhos deles ao mundo, vão esquecer tudo o que disseram." A ideia começou a crescer dentro de mim. Ser útil, ter um propósito além de ser mãe e filha. Fazer algo que importasse, que fizesse diferença na vida das pessoas. E mais que isso, transformar minha própria dor em ajuda para outras mulheres. "Posso pensar?" pedi. "Claro", Dona Ritinha sorriu. "Mas não pense muito tempo. Esses ossos velhos não vão aguentar carregar o peso desse conhecimento por muitos anos mais." Naquela noite, depois que Francisco dormiu, conversei com meus pais. Papai ficou em silêncio, pensativo, como sempre. Mamãe teve 1000 preocupações. E se as pessoas não aceitassem? E se fosse muito perigoso? E se... "É o que você quer fazer, minha filha?" Papai perguntou finalmente, depois de ouvir todos os argumentos. "Acho que sim", respondi. "Quero ajudar outras mulheres, como Dona Ritinha e Dona Carminha me ajudaram. Quero que minha vida tenha significado." Ele assentiu lentamente. "Então é o que você vai fazer. E quem não gostar, que venha falar comigo." Ali, naquela cozinha simples, iluminada pela luz fraca de um lampião a querosene, começou um novo capítulo da minha vida. Não sabia ainda, mas aquela decisão me levaria por caminhos que nunca imaginei, abriria portas que pareciam eternamente fechadas e me daria a chance de transformar minha história de dor em uma história de cura. No dia seguinte, fui até a casa de Dona Ritinha e disse que aceitava ser sua aprendiz. Ela sorriu, como se já soubesse qual seria minha resposta, e me entregou um caderno velho, de capa de couro gasta pelo tempo. "Aqui está tudo que aprendi em 50 anos de ofício", ela disse. "Mas o mais importante não está escrito em nenhum livro. Está nas mãos, no olhar, no coração. E isso, minha filha, você já tem." Assim começou o meu aprendizado. Todas as manhãs, deixava Francisco com mamãe e ia para a casa de Dona Ritinha.
Ela me ensinava sobre as ervas que ajudavam no parto, sobre como sentir a posição do bebê na barriga da mãe, sobre os sinais de perigo que exigiam ajuda médica. Algo raro naqueles tempos e lugares. Aprendi a acalmar uma mulher em trabalho de parto, a dar força quando parecia que não havia mais, a receber uma nova vida com mãos firmes e gentis. À noite, estudava o caderno dela à luz de lamparina, depois que os afazeres de casa estavam terminados e Francisco dormia. Decorava nomes de plantas, receitas de chás, orações e benzeduras que, mesmo não sendo da ciência, traziam conforto e coragem para muitas mulheres. O primeiro parto que assisti com Dona Ritinha foi de Luzia, filha de um pequeno sitiante das redondezas. Foi um trabalho longo, difícil, que me mostrou como a vida e a morte andavam de mãos dadas nesses momentos. Quando finalmente o bebê nasceu, depois de quase 20 horas de trabalho, o choro forte e saudável que encheu o quarto parecia um milagre. Viu só? Dona Ritinha me disse, enquanto limpávamos tudo depois que mãe e filho estavam acomodados. É por isso que fazemos o que fazemos. Por esse momento, quando uma nova vida começa e uma mulher se torna mãe. Entendi então o porquê dela ter me escolhido. Não era só pelo dom que dizia que eu tinha. Era também por eu saber, na própria pele, o quanto uma mulher podia sofrer, o quanto podia suportar e ainda assim sobreviver, ainda assim amar, ainda assim seguir em frente. Aos poucos, fui ganhando confiança. Os habitantes do povoado, primeiro hesitantes, começaram a aceitar minha presença nos momentos mais íntimos e vulneráveis de suas vidas. As mesmas mulheres que tinham virado o rosto quando eu passava grávida, agora me recebiam em suas casas, confiavam em mim para ajudar a trazer seus filhos ao mundo. Foi uma transformação lenta, mas constante. De a menina desgraçada, passei a ser a ajudante da Dona Ritinha e, eventualmente, a jovem parteira. As fofocas foram diminuindo, substituídas por respeito, às vezes até admiração. Francisco também crescia, forte e sadio. Aos 3 anos, já era um tagarela, curioso sobre tudo, querendo saber onde ia a mamãe quando saía com Dona Ritinha no meio da noite. Eu explicava que ia ajudar outras mamães a terem seus bebês, e ele achava aquilo a coisa mais extraordinária do mundo. Quando eu crescer, ele me disse um dia, quero ajudar as pessoas também, igual você, mamãe. Aquelas palavras simples de uma criança de 3 anos me fizeram perceber o quanto minha vida tinha mudado. 2 anos antes, não via futuro além da vergonha e do isolamento. Agora, estava criando meu filho, aprendendo um ofício respeitado, reconstruindo meu lugar na comunidade. As feridas ainda estavam lá, ainda doíam em dias ruins, mas já não definiam quem eu era ou quem poderia me tornar. Em 1960, quando completei 19 anos e Francisco tinha 5, Dona Ritinha me chamou para uma conversa séria. Sentadas na cozinha dela, com uma chaleira de café fervendo no fogão a lenha, ela pegou minhas mãos entre as suas, enrugadas e marcadas pelo tempo. Você já aprendeu quase tudo o que eu tinha para ensinar, minha filha, ela disse. Agora tem que seguir seu próprio caminho. Como assim? A senhora vai parar de fazer partos? Perguntei preocupada. Não por enquanto, mas estou pensando mais à frente. Este povoado está ficando pequeno demais para nós duas. E você precisa ver mundo, aprender coisas que eu não posso ensinar. Ela então me contou de uma prima que morava em Limoeiro do Norte, a cidade mais próxima. Era dona de uma pequena farmácia de manipulação, onde preparava remédios caseiros, pomadas, xaropes. Estava procurando alguém para ajudar, para aprender o ofício e eventualmente assumir o negócio quando ela não pudesse mais tocar. Mandei carta para ela falando de você. Ela disse que se quiser ir, tem lugar para você e para o menino. Ia ganhar um ordenado pequeno, mas podiam morar nos fundos da farmácia. E lá tem escola boa para o Francisco. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Sair do povoado onde tinha nascido, onde conhecia cada palmo de terra, cada pessoa. Ir para a cidade, mesmo que pequena, começar uma vida nova, sozinha, com meu filho. E meus pais? Perguntei, já sentindo a dor da possível separação. Vão entender, Dona Ritinha garantiu. Sua mãe vai sentir falta do neto, claro, mas é por um bem maior. E Limoeiro não é tão longe assim. Pode visitar sempre que quiser.
Pedi tempo para pensar, para conversar com meus pais. Quando cheguei em casa e contei, a reação foi mais positiva do que esperava. É uma boa oportunidade, minha filha, papai disse para minha surpresa. Aqui nesse fim de mundo, não tem futuro para você nem para o menino. Na cidade ele pode estudar, você pode crescer na vida. Mamãe chorou, claro, mas também entendeu. Só promete que vem nos visitar, que não esquece da gente. Como poderia esquecer? Vocês são minha força, meu porto seguro. E assim, numa manhã de setembro de 1960, com uma trouxa de roupas, o caderno de receitas que Dona Ritinha tinha me dado, e meu filho de 5 anos segurando firme minha mão, subi na caminhonete do seu Jerônimo, que fazia o transporte do povoado para Limoeiro uma vez por semana. Deixava para trás o lugar onde nasci, onde sofri, onde comecei a me reconstruir. Pela frente, um caminho incerto, assustador, mas cheio de possibilidades que nunca imaginei que teria. Quando a caminhonete pegou a estrada de terra, olhei para trás uma última vez. Papai e mamãe estavam lá, de mãos dadas, acenando. Dona Ritinha um pouco mais afastada, ereta como sempre foi, mesmo com a idade avançada. Várias outras pessoas do povoado tinham vindo se despedir. Muitas das mesmas que tinham me virado o rosto anos antes. Você vai voltar, não vai, mamãe? Francisco perguntou, sentindo minha emoção. Vamos sim, filho. Mas agora vamos conhecer um lugar novo, começar uma vida nova. Você vai para a escola, fazer amigos, aprender muitas coisas. Ele sorriu, aquele sorriso inocente de criança que não conhece ainda as dores do mundo. Vai ser uma aventura. É, concordei, enxugando uma lágrima teimosa. Uma grande aventura. A poeira da estrada se levantava atrás da caminhonete, cobrindo o passado que deixávamos para trás. À frente, a cidade de Limoeiro do Norte e tudo o que ela representava. Um recomeço, uma segunda chance, uma promessa de que, por mais escura que seja a noite, o dia sempre vem. A chegada em Limoeiro do Norte foi como entrar num mundo novo. Para quem vinha de um povoado onde a única rua era de terra e a luz elétrica só existia na imaginação, aquela cidadezinha do interior do Ceará parecia a capital do país. Tinha calçamento nas ruas principais, postes de luz, algumas casas de 2 andares, comércio movimentado, até uma praça com coreto onde tocava música aos domingos. Francisco olhava para tudo de olhos arregalados, apontando e fazendo 1000 perguntas que eu mal tinha tempo de responder. Mamãe, olha que casa grande! Mamãe, tem luz nos postes! Mamãe, aquilo é um carro de verdade? Dona Josefa, a prima de Dona Ritinha, nos esperava na porta da farmácia. Era uma senhora de seus 60 anos, viúva, magra como um graveto, cabelos brancos presos num coque severo, mas olhos vivos e perspicazes que pareciam enxergar além da aparência. Então você é a Adélia, ela disse, me examinando de cima a baixo. Ritinha me escreveu falando muito bem de você. Disse que tem mãos abençoadas para o parto e cabeça boa para aprender. Sim, senhora, respondi timidamente. Obrigada pela oportunidade. Ela se abaixou um pouco para ficar na altura de Francisco, que se escondia atrás das minhas saias. E você deve ser o Francisco, um rapazinho bonito. Quantos anos tem? 5. Ele respondeu em voz baixa, ainda desconfiado. Idade de começar a escola. Tem uma aqui pertinho, vou te matricular na segunda-feira. Vai gostar de ter amiguinhos da sua idade. A farmácia era pequena, mas bem arrumada, com prateleiras cheias de frascos de vidro contendo ervas secas, pós, raízes. O cheiro forte de plantas medicinais impregnava tudo. No fundo, uma porta levava a um laboratório improvisado, onde Dona Josefa preparava suas poções, pomadas e xaropes. Mais atrás ainda, um pequeno apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Luxo que nunca tivemos no povoado. Esse vai ser o lugar de vocês, ela explicou, mostrando o espaço. Não é grande coisa, mas está limpo e é melhor que muito canto por aí. Era mais do que eu jamais sonhei ter. Um lugar nosso, com cama de verdade, fogão a gás, chuveiro. Francisco corria de um cômodo a outro, encantado principalmente com a torneira que dava água quando se abria. Os primeiros dias foram de adaptação. Dona Josefa me ensinava os segredos da farmácia durante o dia.
como preparar os remédios, conhecer as ervas, atender os clientes. À noite, depois que Francisco dormia, eu estudava os cadernos dela, assim como tinha feito com os de Dona Ritinha. Era um mundo de conhecimento que se abria para mim. Francisco foi matriculado na escola municipal e logo fez amigos. Era um menino esperto, alegre, que conquistava todo mundo com seu jeito simples e curioso. Os professores logo notaram sua inteligência e interesse pelos estudos. "Seu menino tem futuro", disse a professora dele no primeiro encontro com pais. "Aprende rápido, faz perguntas que até me surpreendem. Devia pensar em mandar ele para Fortaleza quando for maior, fazer ginásio, quem sabe até faculdade." Aquelas palavras acenderam em mim uma determinação que não sabia que tinha. Sim, meu filho teria oportunidades que nunca tive. Estudaria, seria alguém na vida, não ficaria preso à mesma pobreza, à mesma ignorância que tinha marcado nossa família por gerações. Os meses foram passando, transformando-se em anos. A farmácia se tornou conhecida na região, não só pelos remédios que Dona Josefa preparava, mas também porque agora tinha uma parteira morando ali. Mulheres de Limoeiro e arredores começaram a me procurar, primeiro timidamente, depois com confiança crescente. "A moça da farmácia tem a mão abençoada", diziam. "Criança que nasce com ela ajudando vem com saúde e sorte na vida." Eu continuava aprendendo, agora não só com os conhecimentos tradicionais de Dona Josefa e Dona Ritinha, mas também com livros. A pequena biblioteca da cidade se tornou meu refúgio nas horas livres. Pegava emprestados livros de medicina básica, de ervas medicinais, até mesmo alguns em espanhol, ou traduzidos do inglês que chegavam sabe-se lá como aquele canto do Ceará. O dinheiro que ganhava era pouco, mas dava para viver com dignidade e até mandar um pouquinho para meus pais todo mês. Visitávamos o povoado sempre que possível, geralmente a cada 2 ou 3 meses. Francisco adorava essas visitas, principalmente por causa do avô, que o levava para pescar no açude, para ver os animais, para conhecer a roça. Em 1963, quando estava há quase 3 anos em Limoeiro, recebi a notícia que Dona Ritinha tinha falecido. Dormiu e não acordou mais, como era seu desejo. Foi um golpe duro. Ela tinha sido mais que uma mestra. Tinha sido quem me deu uma segunda chance na vida, quem viu em mim possibilidades quando todos só viam vergonha e desgraça. Fui ao enterro, claro. O povoado inteiro estava lá, prestando suas últimas homenagens àquela que tinha ajudado a trazer ao mundo quase todos que ali viviam. Durante a cerimônia simples no pequeno cemitério, senti olhares sobre mim. Não eram mais olhares de julgamento, mas de expectativa, quase de esperança. Depois que o caixão foi baixado à terra, várias mulheres vieram falar comigo. Estavam preocupadas com quem faria os partos agora que Dona Ritinha tinha partido. A cidade mais próxima ficava a horas de distância, tempo demais para uma emergência. "Você não podia voltar?" perguntou Margarida, aquela mesma que tinha sido minha amiga de infância e depois se afastou quando engravidei. "Precisamos de uma parteira aqui. E você já conhece todo mundo, conhece o lugar." A proposta me pegou de surpresa. Voltar ao povoado? Ao lugar que associava com tanta dor, tanta vergonha, mas ao mesmo tempo era o lugar da minha infância, onde meus pais ainda viviam, onde tinha raízes profundas. "Não posso largar Dona Josefa agora", respondi depois de pensar um pouco. "Ela já está velha, precisa de ajuda na farmácia, e Francisco está bem adaptado na escola em Limoeiro. Mas podia vir de vez em quando", insistiu outra mulher. "Uma vez por mês, talvez, para ver as grávidas, acompanhar e estar por perto quando a hora chegar." Aquela ideia fazia mais sentido. Podia conciliar o trabalho na farmácia com visitas regulares ao povoado, ajudando as mulheres dali, que de outra forma ficariam desamparadas. Quando voltei a Limoeiro e contei a Dona Josefa, ela não só concordou, como incentivou. "É seu dever, menina. Você carrega o conhecimento de Ritinha agora. Aquela gente precisa de você." E assim, uma vez por mês, pegava a caminhonete do seu Jerônimo e voltava ao povoado por 2 ou 3 dias. Atendia as grávidas na antiga casa de Dona Ritinha, que a comunidade tinha decidido manter como uma espécie de posto médico informal. Quando um parto coincidia com minha visita, era como uma bênção.
As mulheres diziam que o bebê tinha tido a sorte de nascer no dia da parteira. Foi numa dessas visitas, em 1965, quando Francisco já tinha 10 anos, que meu passado retornou como um vendaval, virando tudo de cabeça para baixo mais uma vez. Tinha acabado de atender Conceição, uma jovem de 17 anos que estava em seu 8º mês de gravidez. Era seu primeiro filho e estava assustada, cheia de dúvidas e medos, como todas as mães de primeira viagem. Depois de examiná-la, garantir que estava tudo bem e responder suas perguntas, estava recolhendo minhas coisas para ir até a casa de outra gestante quando vi uma figura parada na porta da sala. Meu sangue gelou. Mesmo após 10 anos, mesmo com a barba grisalha que agora tinha, mesmo com o corpo mais magro e curvado, reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, em qualquer tempo. Sebastião. Conceição, alheia à tempestade que se formava dentro de mim, sorriu para o homem na porta. Este é meu tio, o que te falei que chegou de São Paulo semana passada. Tio, esta é Dona Adélia, a parteira de Limoeiro que vem nos atender uma vez por mês. Sebastião me olhava com a mesma surpresa que devia estar estampada no meu rosto. Por alguns instantes, nenhum de nós conseguiu dizer nada. Foi Conceição que quebrou o silêncio, confusa com nossa reação. Vocês já se conhecem? Sim, respondeu Sebastião, a voz rouca, diferente do que me lembrava. Dona Adélia e eu somos do mesmo povoado. Nos conhecemos há muito tempo. Não sabia! Exclamou a moça, inocente da história sinistra que nos ligava. Que coincidência! Tio Sebastião morou em São Paulo por muitos anos. Só voltou agora porque meu pai, que é irmão dele, está doente e precisando de ajuda na roça. Meu corpo inteiro tremia, mas consegui manter uma aparência de calma enquanto fechava minha bolsa de remédios e instrumentos. Preciso ir agora, Conceição. Tenho outra paciente me esperando. Volto mês que vem para ver como você está. Saí sem olhar para Sebastião, mas senti seu olhar me seguindo. Do lado de fora, respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Por que ele tinha voltado? Logo agora que a vida finalmente tinha entrado nos eixos? Não tive muito tempo para processar aquele encontro. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer direito, bateram na porta da casa dos meus pais, onde eu estava hospedada. Era um menino, filho de um sitiante das redondezas, ofegante de tanto correr. Dona Adélia, vem depressa. Minha mãe tá tendo o menino e tá tudo errado. Tem muito sangue. Peguei minha bolsa e segui o garoto o mais rápido que conseguia. A urgência da situação não me deixou pensar em mais nada além da mulher que precisava de ajuda. Quando chegamos ao sítio, encontrei Josefa, esposa de seu Durval. Em trabalho de parto, havia mais de 12 horas. Era seu 5º filho. Não deveria estar tendo problemas, mas algo estava claramente errado. Examinei-a rapidamente e identifiquei o problema. O bebê estava em posição invertida e o cordão umbilical parecia estar enrolado no pescoço. Uma situação perigosa que exigia experiência e mãos firmes. Por horas, lutei para salvar mãe e filho. Usei todo o conhecimento que tinha aprendido com Dona Ritinha, com Dona Josefa, com os livros que devorava nas horas livres. Finalmente, por volta do meio-dia, o menino nasceu. Roxo, sem respirar a princípio, mas depois de manobras desesperadas, soltou um choro fraco que foi se fortalecendo. Josefa tinha perdido muito sangue. Estava fraca, mas fora de perigo. Quando terminei de limpar tudo, de fazer os curativos necessários, de dar as orientações para a família, estava exausta. Saí da casa para respirar ar fresco, para deixar a tensão daquelas horas escapar do meu corpo. Foi quando vi Sebastião encostado numa árvore próxima, observando. O que você está fazendo aqui? Perguntei, a voz mais dura do que pretendia. Sou amigo de Durval. Vim ajudar no que fosse preciso. Ele respondeu, ainda sem se aproximar. Vi você chegar de manhã. Fiquei sabendo que se tornou parteira. É, a vida dá voltas, respondi secamente. Se não se importa, estou cansada. Preciso voltar para a casa dos meus pais. Deixa eu te acompanhar. Os caminhos aqui podem ser perigosos para uma mulher sozinha. Conheço esses caminhos desde que nasci, retruquei. E prefiro ir sozinha. Comecei a andar, mas ele me seguiu mesmo assim, mantendo uma distância respeitosa. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou.
Adélia, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que o que fiz com você não tem perdão. Mas queria pelo menos conversar, uma vez só. Depois desapareço da sua vida de novo, se for o que você quer. Aparei, olhando para ele pela primeira vez de verdade desde que o reencontrei. Não era mais o rapaz forte e confiante que tinha sido. Parecia envelhecido além dos seus anos, os olhos fundos, as mãos calejadas de trabalho duro. O que você quer, Sebastião? O que pode ter para me dizer depois de todos esses anos? Quero saber do meu filho, ele disse simplesmente. Como ele está, se está bem, se um dia posso conhecê-lo. A raiva explodiu dentro de mim como uma caldeira superaquecida. Seu filho? Seu filho? Que direito você acha que tem? Francisco nunca foi seu filho, foi gerado na violência, no medo, na dor que você me causou. Mas desde que nasceu, é só meu. É filho do meu amor, do meu sacrifício, das minhas lágrimas e do meu suor. Você não é nada para ele. Nada. Sebastião recuou como se tivesse levado um tapa. Francisco. Então é esse o nome dele. Não fala o nome dele, ameacei, a voz tremendo de raiva. Não se atreva. Ele não sabe de nada, entendeu? Para ele, o pai morreu antes dele nascer, e é melhor que continue assim. Ele tem direito de saber a verdade, Sebastião disse, agora também alterado. Por pior que seja. Direito? Você fala de direito? Que direito tinha de fazer o que fez comigo? Eu era uma criança, sua própria irmã. Estávamos parados no meio do caminho de terra, gritando um com o outro, liberando uma década de sentimentos reprimidos. Não percebemos que alguém se aproximava até ouvir uma voz que conhecíamos bem. Mamãe? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Francisco estava ali, a poucos metros de distância, olhando com confusão de mim para Sebastião e de volta para mim. Tinha vindo me procurar, preocupado porque demorei mais do que o previsto. O tempo pareceu congelar. O sangue fugiu do meu rosto. Sebastião empalideceu igualmente, vendo pela primeira vez o filho que tinha gerado na violência. Não é nada, filho, consegui dizer, tentando aparentar calma. Só uma discussão sobre um remédio. Já estávamos terminando. Francisco se aproximou mais, desconfiado. Já não era uma criança fácil de enganar. Com seus 10 anos, era observador, perspicaz. Vocês estavam gritando, ouvi meu nome. Este é um amigo antigo da família, improvisei, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir.